Muito mais do que um lindo dia, eu desejo para todos vocês, meu povo querido. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Lembrando que aqui no canal Acima da Média você tem a oração da manhã de segunda a segunda-feira. Que Deus abençoe a sua vida. O tema da nossa oração da manhã de hoje é Alegre-se livrando da ansiedade 2. Se você não ouviu a devocional 1, que se completa hoje, volte aí na playlist da oração da manhã e aprecie esta outra oração da manhã também, tá bom? Antes de prosseguirmos por aqui, eu tenho aquele pedido especial demais. Deixa aqui o seu like, isso não custa nada. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Nosso texto devocional desta semana é o texto de Filipenses 4, de 4 a 7. Está aqui um desafio, decore este texto. O texto nos diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus queridos, hoje vamos um pouquinho mais profundo na nossa reflexão sobre ansiedade. E a pergunta que eu tenho neste momento para a nossa reflexão é: o que fazer para livrar-se da ansiedade? Eu quero propor aqui alguns bons caminhos. Primeiro, reconheça a causa da sua ansiedade e livre-se dela. Os fatores que levam o homem à ansiedade, e lembrando que ela pode ser causada por vários fatores, são muitos. Eu queria destacar aqui alguns. E a lista aqui ela é interminável. Algumas pessoas se sentem ansiosas pela falta de recursos financeiros, outros por problemas de ordem familiar, outros por problemas no trabalho, outros conseguem identificar situações futuras, sofrem pelo amanhã, pelas indefinições. Ainda as enfermidades que têm assolado o nosso século, como por exemplo a depressão, a dependência química, a correria do dia a dia. Tem gente que fica ansioso com os problemas de ordem interna do seu próprio país, que geram instabilidade em muitos aspectos. As provas da faculdade, o medo de ficar solteiro, as críticas, as aspirações profissionais, a perda de pessoas que nós amamos como amigos e familiares e por aí vai. Querido, você precisa compreender o que é a fonte da sua inquietação, o que é que tem te deixado ansioso. Nós precisamos aprender duas coisas muito importantes. Primeiro, que existem as causas aparentes que nos deixam ansiosos, ou seja, é apenas um vislumbre do que pode nos deixar ansioso, e que não são causas reais, são coisas que nós criamos no nosso coração. Mas existem causas que são reais e que nos deixam de fato ansiosos. A pergunta é: por qual delas vale a pena sofrer? E a resposta, mais do que rápida e direta, é nenhuma, até porque nós não temos condições sequer de saber o que vai acontecer no próximo minuto da nossa vida. Qual é o segredo para vencer a ansiedade? Tenho 5 dicas aqui. Primeiro, derrotamos a ansiedade encarando as causas dela de frente. Não adianta você querer correr. Você precisa partir para cima e encarar. Segundo, dependa mais de Deus. Terceiro, redescubra a preciosidade da sua vida devocional. Tem gente que vive ansioso porque não se derrama todo dia na presença do Pai. Então, recobre a sua vida devocional, oração, leitura da palavra, enfim.
Não se intimide quando houverem recaídas. E por último aqui, a quinta forma para vencermos a ansiedade é se refugie na graça de Deus. Há muitos exemplos bíblicos de pessoas que se encontraram ansiosas em alguns momentos. Eu quero citar 3. O primeiro grupo de pessoas são os discípulos, ao lado de Jesus, quando ele ainda estava aqui na terra. A questão do reino. Os discípulos queriam saber quem ia ser o maior, estavam ansiosos para saber. E Jesus, mais do que depressa, com muita sabedoria, disse: gente, vocês estão perdendo tempo, não é assim não. Jó, quando teve que enfrentar as suas enfermidades, as perdas, que tristeza ter que viver tudo que ele viveu. Certamente ele provou da ansiedade, principalmente quando estava perdendo tudo, perdendo a saúde, haver perdido os filhos, os bens, os empregados. Mas há um terceiro grupo de pessoas que possam estar ansiosas. Eu e você, nas diversas situações da vida. Gente, às vezes nós nos sentimos assim, ansiosos. Que Deus nos ajude a entender que existe um caminho certo para fugirmos da ansiedade e sairmos dela. Segunda coisa que eu queria que você entendesse é que diante da ansiedade, você precisa guardar o seu coração de possíveis causas de ansiedade quando depender de você. Paulo vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Por que não andar ansioso por coisa alguma? Primeiro, porque a ansiedade pode fazer você tomar decisões precipitadas. Segundo, porque a ansiedade não agrada a Deus. Terceiro, porque a ansiedade pode te deixar doente. Quarto, porque a ansiedade sufoca as pessoas que estão ao seu lado. E quinto, porque a ansiedade carrega consigo o poder de nos deixar imobilizados. Quais os seus projetos de vida? É a pergunta deste exato momento. Alguém disse que a ansiedade acaba com a realização de uma vida vitoriosa. Então, livre-se da ansiedade e toque os projetos de vida que Deus plantou no seu coração para frente. Em seus projetos pessoais de vida, não deve existir desconfiança, não deve existir o medo, não deve existir perda de foco, não deve existir falta de coragem, não deve existir ansiedade. Amém? Alguns teólogos falaram sobre ansiedade, algumas frases que eu destaco aqui para vocês. J. Blancard, ele disse o seguinte: a ansiedade nunca fortalece você para o amanhã, ela apenas o enfraquece para o dia de hoje. O famoso evangelista Billy Graham disse o seguinte: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. George Miller, ele disse o seguinte: o começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Amém, minha gente querida? Vamos às aplicações da nossa devocional de hoje. Primeiro, reconheça o que lhe deixa ansioso. Segundo, encare aos pés de Deus o que lhe deixa ansioso. E terceiro, livre-se e liberte-se da ansiedade em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento? Oremos. Querido Deus e Pai, guarda os nossos corações, guarda os nossos corações, guarda os nossos corações da ansiedade neste exato momento. Eu sei que há pessoas que estão aqui ouvindo esta oração e que estão com seus corações ansiosos. Senhor, traz paz neste momento. Guarda o coração, guarda a fé, guarda a vida do teu filho. Resplandece o teu rosto de glória sobre cada um neste exato momento e manifesta graça, bondade, paz e misericórdia. Sustenta cada coração, fortalece cada vida. Dá-nos os teus cuidados,
Ajuda-nos a viver o melhor do Senhor, livres da ansiedade. Que a ansiedade não nos atrapalhe, que nós possamos recorrer aos teus braços. E como o apóstolo Paulo nos ensinou nesse texto, em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Que nós possamos apresentar tudo aos teus pés e confiar que a seu tempo o Senhor nos responderá. Obrigado por esse momento, por esse dia, por essa palavra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Se você conhece alguém que está vivendo aí a ansiedade de forma mais acentuada, aquela ansiedade que está atrapalhando a vida dele ou dela, compartilhe essa oração da manhã, tá bom? Um abração a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na oração da manhã.